Vamos lá, esses são os exercícios 13 e 14. Agora a gente vai começar a trabalhar um pouco as integrais trigonométricas. São um pouco mais chato, né, de entender, eu sei. Porém, existem várias propriedades. O tenente deixou, né, uma listinha da gente ler essas propriedades. Então tem que ser feito com calma, tem que fazer bastante exercício, que com o tempo a gente vai acostumando, porque elas começam a repetir e a gente vai bater o olho e já vai saber quais estratégias a gente deve fazer, correto? Aqui, por exemplo, a gente olha o primeiro exercício, que é a gente tem o seno de x sobre o cosseno ao quadrado de x. O que eu uso aqui para talvez entender melhor? A gente sabe que a tangente, vou explicar, né? Que a tangente é seno, né? Tangente de x. Tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. A gente sabe que isso aqui é uma igualdade, que também está lá na tabelinha, né? Acho que está na página 11 e 12, que a gente vai poder utilizar. Na página 12, né? Que tangente de x é isso aqui. Porém, a gente não tem isso daqui, né? A gente tem seno de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Aí já começa a pensar, talvez se eu conseguisse tirar isso ao quadrado, eu conseguiria fazer isso uma tangente, né? Integral de uma tangente, alguma coisa assim. Já a gente já começa a piscar assim, né? Um alerta, né? Porém, eu vou dar uma outra propriedade que a gente tem que aprender para resolver esses dois exercícios, que é, se você tem, por exemplo, a sobre b ao quadrado, isso daqui, a gente meio que vai abrir, né, essa fração assim. Isso aqui vai ser 1 sobre b vezes a sobre b, correto? Então, a multiplicação, na verdade assim, é como se essas duas frações fossem multiplicadas e a resposta, né, o resultado seria essa. Fica mais fácil chegar na versão invertida, né? Tipo assim, eu tenho essas duas frações, vou multiplicar e chegar aqui. Então a gente está meio que fazendo o caminho ao contrário. A gente então só está abrindo, né? Esse termo aqui ao quadrado em 2, e aqui para multiplicar, a gente multiplica o número 1 para ficar igual a A. Então isso aqui, vai ser fundamental para resolver alguns exercícios dessas funções trigonométricas. E saber também, né, que a tangente é seno sobre cosseno. E a gente tem a cotangente, que vai ser no termo aqui de baixo, que é o contrário, que é cosseno sobre seno. São exercícios semelhantes, mas servem como exercício, né? Para a gente ir aprendendo quando aparecer esses termos em umas integrais um pouco mais difíceis, né? Essas aqui são relativamente fáceis, né? Mas não desespere. E com o tempo, essas vão aparecer bastante esses termos e a gente vai acabar lembrando e fazendo isso. Então, como a gente vai resolver isso aqui? Atenção, vamos lá. Eu sei que seno sobre cosseno é tangente, né? E eu sei daquela propriedade que eu expliquei. Então o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa integral utilizando aquela propriedade minha. Vou aplicar a integral aqui, vai ser então 1 sobre cosseno de x vezes seno de x sobre cosseno de x dx. O que eu fiz até agora eu só reescrevi. Eu não integrei ainda, não fiz integral, nada. Eu só reescrevi a função, beleza? Agora, se você for olhar lá na tabela, você vai ver que não tem integral disso aqui, correto? Está na página 11. Se você for olhar na página 11, quais são as integrais que tem? Tem a integral do seno de x, mas não é a integral do seno de x, tem a integral do cosseno. Tem a integral do secante ao quadrado de x, tem a integral da cossecante ao quadrado de x, tem a integral da secante vezes a tangente, alerta aí, e tem a integral da cossecante vezes a cotangente. Então, a gente tem que lembrar lá daquela tabelinha que a gente aprendeu na derivada, que é, isso aqui a gente sabe que é tangente, correto? Então eu vou colocar aqui, tangente de x. E 1 sobre cosseno de x é o que? É secante de x. Tem que saber isso aqui, tem que estar na mente. Eu não sei se... Acho que deixa eu ver se na tabela que já tem aqui, na tabela que ele traz. Acho que não tem, porque é secante. Então tem que saber que 1 sobre cosseno é secante de x.
Por quê? Porque a partir do momento que eu reescrever isso aqui também, ó, eu só estou reescrevendo, eu não estou fazendo a integral ainda, eu estou reescrevendo. 1 sobre cosseno de x é o quê? É a secante de x. Vou até botar aqui, ó, integral dx. Então, isso daqui é igual a isso, que é igual a isso. Então, eu só reescrevi, eu coloquei de uma maneira que vai estar na nossa tabelinha aqui da página 11. Da página 11, que é o teorema 12, que diz que a integral de secante de x vezes a tangente de x é, aqui ó, já vou colocar aqui ó, secante de x mais uma constante. Pronto, é isso. Vocês percebem que, tipo assim, esse exercício foi só para a gente começar a exercitar essas maneiras de abrir, né, a função trigonométrica e achar, né, alguma propriedade que a gente consiga integrar. Então, seno de x sobre cosseno ao quadrado de x, não tem na tabela, eu não sei o que é isso. Eu reescrevi ela de uma forma, começou a melhorar, reescrevi ela de outra, porque eu lembrei que seno e cosseno é tangente, lembrei que 1 sobre cosseno de x é secante, e quando eu reescrevi dessa maneira, bateu aqui no teorema 12, correto? E isso vai acontecer muitas vezes nos próximos exercícios. E aqui, a gente olha na tabela que a secante de x vezes a tangente de x é a secante de x mais a constante. Essa é a resposta. Então, a dificuldade não foi integrar, a dificuldade foi abrir, né, conseguir enxergar os termos, tentar fazer uma nova releitura utilizando as tabelas para chegar aqui. O exercício 14 é a mesma coisa, porque a gente vai chegar numa outra propriedade. Como é que é? Vamos refazer aqui. Vou usar o mesmo termo, eu vou abrir, porque aqui o seno está ao quadrado, correto? Então eu vou utilizar 1 sobre seno de x vezes cosseno de x sobre seno de x dx. Aqui ó, tá trocado, ó, seno de x sobre cosseno de x, aqui está cosseno de x sobre seno de x. Na tabela tem, né, na tabela aqui na página 12, que a gente vai poder utilizar na prova, vocês vão ver que cosseno de x e seno de x é cotangente. É ao contrário da tangente. O termo aqui, tá vendo? Você tem a tangente e aqui seria a cotangente. Então vou reescrever aqui, ó. Isso aqui é a cotangente de x. Só estou reescrevendo, porque agora eu não fiz nenhuma integral. E 1 sobre seno de x, lá nas aulas de cálculo 1, lá na derivada, a gente aprendeu que 1 sobre seno de x é cossecante de x, correto? Dessa maneira, então, a gente vai reescrever aqui, ó, cossecante. Não sei se cossecante tem 2 S, não é só. Cossecante de x vezes cotangente de x dx. Então, vocês veem, eu não fiz nenhuma integral, eu só reescrevi ela, eu estou reescrevendo, estou melhorando ela, mesma maneira que eu faço quando tem raiz, né? Quando a gente faz quando tem a raiz, a gente reescreve, joga lá para cima, é a mesma coisa, a mesma estratégia, estou reescrevendo para visualizar alguma coisa que eu consiga integrar. Então, eu estou reescrevendo ela e reescrevi aqui, ó, cossecante de x vezes cotangente de x. Por que eu fiz isso? Porque está lá na página de trás, né? Página de trás não, página 11. Página 11. Que, teorema 13, que a cossecante de x vezes a cotangente de x é menos cossecante de x mais a constante. Correto? Então, começa a entender, né, o esquema que foi feito aqui durante esses exercícios. Vão ter mais integrais trigonométricas na lista 2, né? Essa é a lista 1, que é uma lista só de introdução. E essas estratégias vão ficar cada vez mais comum para a gente começar a aparecer integrais que a gente consiga fazer elas. Beleza? Esse é o exercício 13 e o exercício 14. Obrigado.